Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um projeto Arpem Brasil. Meu nome é Alberto Gentil de Almeida Pedroso, juiz de direito do Estado de São Paulo. Tenho o prazer e a alegria de estar aqui dividindo com vocês esse nosso espaço para bater um papo sobre atualidades do direito relacionadas às mais diversas áreas do extrajudicial, notadamente ao registro civil, claro. Gostaria de deixar aqui um abraço a todos os registradores civis, na pessoa do presidente da associação, querido Dr. Arion, pessoa muito especial, e que agradeço aqui gentilmente o convite para que a gente possa estar a todo tempo discutindo temas relevantes. O assunto de hoje vai ser falar um pouquinho sobre a Lei 14.010 de 2020. Vamos falar um pouquinho sobre esse sistema de regime de urgência, né? O RJET. Vamos trabalhar com o que tem de mais importante nesta lei 10 de junho de 2020, que traz aí situações de congelamento de situações jurídicas, de providências judiciais. Este é o propósito da legislação em vigor. Diga-se, norma transitória, emergencial, com prazo certo para encerramento, 30 de outubro. Então, nesse primeiro momento, a visão legislativa, a visão do executivo, que em 30 de outubro acabou o Covid, é um período para durar exatamente pelo tempo da pandemia, e a gente já estabeleceu isso por lei, que é 30 de outubro, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho com o que a gente tem de novo, o que a gente tem que tomar cuidado a respeito desta lei, e faço aqui uma primeira ponderação que tem a ver com a legislação em análise, a 14.10 de 2020. Período de sua vigência, 10 de junho a 30 de outubro de 2020. Falo isso porque a gente tem uma acomodação do extrajudicial um pouco diferente. Uma acomodação do extrajudicial que passa por uma normativa nacional, no caso o provimento 105 do CNJ, que acaba também por reiterar e prorrogar validações de provimentos anteriores, 94, 95. Então, assim, a gente tem um quadro de legislação específica, transitória, até 30 de outubro. Mas nós temos a prorrogação de provimentos do CNJ, isso acontece emblematicamente pelo provimento 105, que prorroga a situação de convalidação de provimentos anteriores, de acomodação da atividade extrajudicial à distância, remoto, presencial, até o final de dezembro de 2020. Então a gente vai ter a normativa administrativa estadual também devendo ser observado por cada um dos titulares, cada um dos delegatários. Perfeito? Vamos lá. O que a gente tem de importante para tratar dentro da lei? Eu acho que o primeiro grande artigo, já falamos, né, que são a lei institui normas de caráter transitório e emergencial, com vigência estabelecida, pré-estabelecida. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa dizer é o seguinte: ainda que a gente não tenha a aplicação da lei para situações pretéritas anteriores à lei, vale dizer que o sistema, o ordenamento jurídico nacional, seja pelo Código Civil, seja pelo Código de Defesa do Consumidor, já tem suas regras pré-estabelecidas e que podem se amoldar e, portanto, serem aplicadas pelos magistrados no caso concreto, diante de situações em que a pandemia já tenha atingido de maneira importante negócios jurídicos, relações jurídicas anteriores estabelecidas, tá certo? Então a gente vai se socorrer da legislação comum, da legislação civil ou consumerista, para poder solucionar questões de desequilíbrios contratuais, questões que envolvam aí elementos significativos para as relações jurídicas pretéritas. O primeiro grande ponto aqui que eu gostaria de trabalhar, o grande artigo, é o artigo 3º. O artigo 3º estabelece que, voltado à decadência e prescrição, né, estabelece que os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei, até 30 de outubro de 2020. Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstos no ordenamento jurídico nacional, né, no Código Civil, e este artigo aplica-se à decadência. Perfeito. Vamos entender o seguinte, né? Prazos decadenciais, prazos prescricionais estão
suspensos, contagem já iniciada, mas temos um congelamento deste prazo. Então, suspensão. O prazo se iniciou, mas a gente congela este prazo para uma retomada após 30 de outubro. Ou o prazo não se iniciou, mas está impedido que se inicie até chegarmos em 30 de outubro de 2020. Na verdade, dia seguinte, né? Não 30 de outubro. Até 30 está suspenso, está impedida a contagem. Então, prescrição e decadência, congelamento de situações jurídicas da data da lei, 10 de junho, até 30 de outubro. Prazos em curso, suspendo. Retomo o andamento após o decurso do prazo de vigência da lei. Prazos impedidos, não há contagem de prazo, eles irão ter o seu início apenas após 30 de outubro. O que surge de interessante para a gente discutir aqui, notadamente dentro do registro civil? Uma pergunta que recebo de diversos alunos, amigos, estudiosos aí do direito civil e também do extrajudicial. Prazo para habilitação de casamento. Prazo para habilitação de casamento, ele está suspenso? Hipótese de decadência, hipótese de prescrição. A pessoa pode casar, não pode casar nesse período de pandemia? Como é que isso funciona, gentil? Gente, acho o seguinte. Pela própria formatação de ambos os institutos, da prescrição e decadência, pensando em direito civil puro, eu entendo que não há um encaixe exato quanto à prescrição e nem tampouco em relação à decadência, certo? Me parece que o prazo de habilitação de casamento seria um prazo procedimental. Então, tecnicamente, me parece que a solução seria de continuidade deste prazo. Todavia, entretanto, pensando que o congelamento de situações jurídicas pode, sem dúvida alguma, não observado, causar uma série de embaraços com a questão de relações voltadas a matrimônio, a realização de casamento, porque a gente sabe, o ser humano, ele é realmente digno de estudo, porque ele é de uma inquietação, ele tá solteiro, ele quer namorar, ele tá namorando, ele quer noivar, ele noivou, ele quer casar, ele casou, ele quer morrer, né? Então, a gente sabe que tem essa inquietude natural, e dentro dessa situação, me parece que a melhor acomodação que pode ser feita, nós temos bons professores sustentando isso, seria no tocante à suspensão deste prazo, ou não contagem, né, impedimento deste prazo, no prazo de habilitação de casamento, aproximando essa situação dentro de uma acomodação na lei de decadência. Seria um prazo decadencial e, portanto, nós teríamos o prazo de habilitação de casamento, salvo já previsões administrativas estaduais e assim por diante, não vou nem entrar nesse ponto, mas pensando só na lei, nós teríamos então o prazo ou suspenso, portanto, ele só vai se encerrar após 30 de outubro, ou não iniciado o prazo, ele estaria impedido quanto à sua contagem, tá? Eu acho que tem uma série de coisas que levam a isso, né? Primeiro, se a gente está pensando em isolamento social, se a gente está pensando em hashtag fique em casa, você impor uma contagem de prazo para a realização de um casamento automaticamente exigir uma mínima condição de aglomeração. Não acho que essa é a melhor ideia, o melhor caminho no atual momento, né? Apesar da gente estar vivendo diversas regiões e até mais, né? Diversas localizações Brasil aí, em que a gente tem um estado mais crítico ou não mais acomodado quanto ao momento da pandemia. Então, tem lugares em que a gente está tendo vida normal e tem lugares em que a gente está realmente com muitas angústias, receios e preocupações em razão dos números que vem aí aumentando, vem crescendo. Os isolamentos paulatinamente vão sendo afrouxados, reduzidos, mas por vezes acabam sendo também, se tornam mais rígidos em razão de uma retomada da doença com mais força. Então, assim, é um momento realmente muito delicado, um momento muito difícil, nunca vivido aí nas últimas décadas, né? Quer dizer, no último século a gente não teve uma situação talvez tão impactante a nós aqui no Brasil como temos agora. Mas é uma situação muito excepcional. Eu acho que diante de uma situação excepcional, de maneira razoável, seria ponderado a gente adotar a política de suspensão ou impedimento também na contagem de prazos para a realização do casamento. Então vai ter outro
outra situação de desconforto, que é o quê? A parte vai ter que desembolsar novamente valor para habilitação, para os proclamas. A gente tem, às vezes o casamento é realizado, mas a pessoa ia casar, precisa da licença gala, não vai conseguir viajar, não dá para fazer a festa. Então são diversas as situações em que hoje a gente passa a ter que nos preocupar. Então acho que em razão disso a melhor solução seria efetivamente um congelamento também deste prazo da habilitação do casamento, ok? Agora, a pessoa de habilitação feita quer casar? Pode? Pode. Em sendo possível a realização do casamento, a gente sabe que tem aí no Brasil diversos registros civis que estão realizando o casamento, sim, ele é sim permitido, ok? Não, olha, as pessoas elas querem habilitar o casamento. Pode? Claro que pode. Em sendo possível, o funcionamento permitindo da serventia, também pode. Então, essa situação de congelamento, ela atinge de maneira geral as situações postas. Todavia, nós temos aí diante de uma inúmeras realidades de Covid, a possibilidade, por vezes, de habilitação e realização de casamento ou não, conforme a localidade em que eu estiver trabalhando. Tá legal? Vamos continuar um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais de maneira muito objetiva a respeito de pessoas jurídicas de direito privado, essa questão das assembleias. A gente tem dois dispositivos aqui que se aproximam, pelo menos para fins de estudo, né? A gente sabe que os condomínios edilícios não têm personalidade jurídica, tá certo? Pois não estão devidamente catalogados no Código Civil, assim, mas nós sabemos que tem uma série de facetas e de direitos e deveres que se aproximam sim das pessoas jurídicas devidamente instituídas. Mas vamos lá. As pessoas jurídicas de direito privado, na forma do artigo 5º, a Assembleia Geral poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Isso pode acontecer até 30 de outubro de 2020, independentemente de qualquer alteração nos atos constitutivos. E essas manifestações dos participantes elas podem ocorrer por qualquer meio eletrônico. Aqui, meus caros, incluído Zoom, Teams, Skype, WhatsApp, qualquer forma de manifestação efetivamente válida por meios eletrônicos indicados pelo administrador, desde que você tenha um voto seguro, identificação dos participantes e assim por diante. Vamos lá para o 10, que fala, para o 12, que fala do condomínio, e lá no 12 a gente tem que a Assembleia Condominial e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020 por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada para todos os efeitos jurídicos à sua assinatura presencial. Pessoal, eu acho que aqui da mesma forma, esses meios virtuais, nós também, mais uma vez, temos o direcionamento para plataformas de comunicação eletrônica, de participação e interação eletrônica, seja ela qual for a modalidade adotada para a realização. Lembrando que, isso é uma coisa importante, os condôminos, eles irão votar da mesma forma que votariam numa assembleia presencial, ao menos no tocante à quota-parte. E isso é um ponto importante. Porque às vezes a gente tem condomínios edilícios compostos, por exemplo, 2 prédios com metragens diferentes. Então, um prédio os apartamentos têm 100 metros, e no outro prédio, no mesmo condomínio, eles têm 200 metros. Então, o condomínio, a taxa condominial é diferente, então os valores são diferentes, inclusive, recolhidos de maneira diversa, o voto também tem peso distinto. Isso é importante, esse cuidado precisa ser tomado na hora de contagem dos votos e, portanto, apuração disso. Fechado? Próximo tema que eu gostaria de falar é a respeito da usucapião. O artigo 10 da Lei 14.010 de 2020 tem a seguinte redação: suspendem-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies de usucapião, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Bom, alguns ajustes eu acho que a gente precisa fazer aqui. Primeiro, suspende-se a aquisição, os prazos de aquisição da propriedade. Tudo bem, então o prazo já se iniciou e estará suspenso durante o período estabelecido pela lei. Ok? Findado aí, alcançado 30 de outubro de 2020, temos a continuidade, não o recomeço, continuidade
da contagem do prazo, tá certo? Suspende, não interrompe. Tudo bem. E se iniciada a posse no período de vigência da lei? Nessa situação, pessoal, eu acho que aqui a gente tem o quê? Uma hipótese de impedimento. O prazo não se inicia. Então, a lei disse menos do que deveria. Suspende os prazos para aquisição da propriedade, mas também impede o início de contagem. Então, essa é a primeira observação que eu gostaria dentro desse artigo. A próxima observação é a seguinte. Gentil, procedimento de uso capião em curso. Eu posso ter a continuidade? Ou ações judiciais? Posso ter a continuidade? Acho que sim. Não vejo problema algum. O procedimento em curso da uso capião, óbvio, funcionando a serventia, sendo possível a tramitação do expediente administrativo, ou seja, uma série de situações devem ser observadas. Mas em sendo tudo isso favorável, sim, o procedimento poderá seguir. Ok? E um outro detalhe também nesse artigo que acaba me chamando a atenção. A gente fala em prazo de aquisição para propriedade imobiliária. Aquisição para propriedade. E os outros direitos reais? Há contagem de prazo? Vamos contabilizar? Ou seja, servidão de passagem. Diga-se aqui, para aqueles que ainda estudam para concurso, pergunta tradicional de concurso, né? 1379, né? 1379, no parágrafo que tem o maior prazo da prescrição aquisitiva no Código Civil, 20 anos para servidão aparente. Servidão aparente, passagem, né? Passagem, tudo bem, servidão de passagem. Uso capião. Direito de superfície também admite uso capião. Esses outros direitos reais, laje, eles estariam de alguma forma abarcados ou não por este artigo 10? E eu entendo que sim. Eu entendo que os demais direitos reais estariam abarcados aqui. Propriedade e tudo que, de uma certa forma, encontra-se relacionada com a propriedade. Os outros direitos reais também estariam aí ou com prazo suspenso quanto à sua contagem ou impedida a sua contagem de prazo. Ok? Mas aqui nós estamos falando de posse ad uso capione. Por quê? Porque os direitos possessórios no tocante à tutela possessória, por exemplo, numa possível retomada em ação judicial própria e tudo que decorre, né, dos efeitos da posse em relação à deterioração, perda, frutos, indenizações, tudo isso irá incidir sem problema algum, beleza? E aí eu vou para o meu último artigo que eu gostaria de comentar nesse nosso bate-papo, nesse nosso primeiro encontro, que é o artigo 16 da lei, que estabelece que o prazo do artigo 611 do Código de Processo Civil, né, os 2 meses, né, para abertura da sucessão, início do inventário, prazo então do 216 para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020, terá seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020. Ou seja, o termo inicial para abertura, para contagem desses 2 meses, termo inicial, 30 de outubro de 2020. Beleza? Que mais eu gostaria de falar para vocês? Esse termo inicial de dilação para 30 de outubro se aplica aos inventários judiciais, claro, expresso. E aos inventários extrajudiciais? Também entendo que se aplica. É uma facultatividade. O interessado, então, ele pode ingressar com o inventário judicial ou extrajudicial, se valendo do mesmo dispositivo, observada a regra de até 2 meses para início deste nosso inventário, ok? Então o termo inicial dilatado para 30 de outubro se aplica tanto para os inventários judiciais como para os inventários extrajudiciais. E a multa pela não abertura, como é que eu faço com o ITCMD? Apesar de não termos uma regra específica trazida pela lei, eu entendo exatamente por essa condição sistemática que nós não temos a incidência da multa, porque nós temos uma alteração do marco inicial para providências jurídicas e judiciais. Lembre-se, a lei tem por grande finalidade o congelamento, né? Ao dispor sobre esse regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, no período da pandemia, nós temos um congelamento de situações jurídicas. E isso é indispensável, a meu ver,
para que a gente não tenha a incidência aí de qualquer tipo de multa de ordem tributária. Tá legal? Gente, foi um prazer a gente começar esse nosso bate-papo, iniciar esse projeto. Desejo a todos aí excelente semana. Desejo que a gente possa trocar muitas ideias, bater muito papo sobre os próximos passos do extrajudicial, do registro civil e o ordenamento jurídico, bem como os atos administrativos. Tá legal? Mandem suas perguntas, seus comentários. Se tiverem interesse, sigam lá no Instagram, @registrandocomgentil. Tá legal? Um grande abraço a vocês. Até mais. Tchau, tchau.